Salve amigos do All Carros, tudo bom? Eu sou José Leme e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do Arriso 6 Pro. O modelo foi lançado aí no finalzinho do ano passado, mas acredite se quiser, ele já ganhou uma pequena diferença, quase imperceptível, mas eu vou mostrar para vocês, então vem comigo. Bem, para quem não sabe, né, esse daqui é o sedã médio da Caoa Chery e o Pro que ele traz no nome é porque esse carro aqui é a reestilização já, né? Então ele trabalha aí quase como que uma segunda geração. Ele teve bastante mudança em termos de visual, né? O visual novo tá acompanhando a nova linguagem visual da marca, né? A grade maior, aí os faróis também aí estão um pouco mais agressivos, né? O para-choque é todo novo. E nessa versão Pro, que virou a versão de topo, né? Porque o Arriso 6 com visual antigo também continua à venda. A gente tem também, né? As rodas de liga leve que são diferentes, né? No geral, o desenho da carroceria é o mesmo, mas ele também tem algumas mudanças aqui na traseira. Como eu comentei, a traseira, né, tá diferente, né? Ela tá uma traseira um pouco mais moderna e um pouco mais requintada, né? Que dá ao carro, né, um ar aí um pouco mais de requinte, exatamente essa coisa que as pessoas gostam no sedã, né? De passar um ar de requinte, um ar com um pouco mais de sofisticação, né? Então, as lanternas nessa versão Pro, elas têm essa máscara negra, né? Tem os grafismos bem pronunciados aí na parte interna e tem essa ligação aqui que vocês veem entre uma lanterna e outra. Visualmente, né, a maneira mais fácil de enxergar as diferenças é realmente vendo esse Pro pequenininho aqui, vermelho, né, que inclusive eles colocaram vermelho exatamente para ficar marcado aí quando você vê o carro pela traseira. Falando de motorização, aqui a gente tem o já conhecido motor 1.5 Turbo Flex, né, que a Caoa Chery tem usado aí em diversos modelos da marca, incluindo aí Tiggo 5X, o Tiggo 7 também, por exemplo, né, antes da reestilização que ele usava antes de virar Pro também. E é um bom motor. Nesse caso aqui ele vem associado com câmbio automático CVT que simula até 9 velocidades. E é exatamente no câmbio que está a pequena mudança que eu falei para vocês. Por quê? No carro que foi lançado ano passado, ele ainda não tinha aquela alavanca de joystick, a mesma que está encontrada nos SUVs, mas agora o sedã também tem. Salve amigos, tudo bom? Tô aqui agora, né, fazendo um pouco das primeiras impressões com o Caoa Chery. E acho que é importante dizer, a gente levando em conta do que a gente tem em termos, né, de sedãs no mercado, o Caoa Chery ele tá mais pro Corolla, então a gente está falando de um carro que tem uma suspensão confortável, que é confortável por dentro e que entrega aí um pouco mais dessa questão de um carro mais familiar, diferente do que era o Civic, que apelava bem mais para a esportividade, né, que ele tinha uma suspensão mais firme. A suspensão, inclusive, dele é uma suspensão bem macia. Para a cidade ela é muito gostosa, inclusive. Obviamente, se você buscar aí, né, um pouco mais de esportividade, a suspensão já não entrega, porque aí realmente é uma suspensão que ela balança um pouco mais, ela não é tão firme, mas eu acho que para o consumidor de sedã que busca esse carro para o dia a dia, ele inclusive vai preferir esse acerto de suspensão, que é uma suspensão muito mais confortável, que passa conforto para os ocupantes do carro. Como eu comentei anteriormente, né, é um motor 1.5 Turbo Flex, 150 cavalos, na casa de 25 kg de torque, então assim, é um motor bom, é um motor que tem uma boa resposta, né? Porque o motor turbo ele entrega em baixas rotações e associado ao câmbio CVT, que normalmente é tido como moroso, como respostas lentas, ele melhora o conjunto, porque você tem o lado bom do CVT, que no caso a gente está falando o lado do um câmbio que não tem trancos, de respostas suaves, ao mesmo tempo que você tem uma entrega rápida de torque por causa do motor turbo. Então você consegue fazer aí uma boa combinação entre esses dois mundos aí que sejam diferentes e normalmente as pessoas não pensariam que eram tão complementares. Falando em termos de equipamentos, a gente tem controle de tração, controle de estabilidade, alerta de ponto cego, né? O motor ele tem sistema de partida frio, né? Então ele tem ali uma flauta que é pré-aquecida quando você entra no carro, então você não tem um tanquinho de combustível, né? A gente tem o Android Auto e Apple CarPlay, infelizmente só por cabo, mas é uma central muito boa, uma central que melhorou muito em relação aos primeiros carros da marca também, então você tem mais conforto nesse sentido. A gente fala também aí de um carro, né, que tem Isofix, como eu comentei, tem o teto solar, ele tem também partida, ignição à distância, então pela chave, se você segurar,
você consegue dar partida no carro e ele já liga o ar-condicionado, então é uma comodidade aí que vai resfriar, né, o interior do carro num dia de calor, por exemplo, ou aquecer, dependendo da temperatura que você tiver deixado no ar-condicionado na última vez, para a sua entrada no carro no dia seguinte, né, ou mais tarde e tal. Então é uma funcionalidade bem interessante. E além disso, né, ele tem, como eu comentei, né, as luzes que você consegue personalizar a cor. E uma coisa que eu gosto muito do carro, ele tem um sistema na chave que é por distância. Então você não precisa nem apertar para sair e nem apertar para entrar. Você saiu do carro, chave no bolso, você se distanciou do carro, ele distanciou pouco, você não precisa se distanciar muito, ele automaticamente tranca o carro. E ele tranca o carro levantando os vidros e inclusive fechando o teto solar. Então assim, é realmente uma comodidade muito boa, muito interessante, que me ganhou nesse sentido, porque você chegar no carro e você não ter que encostar a mão na porta para ele destravar, mesmo sendo uma chave presencial, é uma coisa muito legal. A gente tem 6 airbags nesse carro, né? Então 2 e 2 de cortina. Então assim, a gente tem muito conforto, a gente tem um nível de segurança que a gente precisa, né, que precisa ser entregue por um carro desse nível. Então assim, são poucas coisas aí que acabam aí não agradando tanto, né? Como eu comentei, essa questão do volante não ter um ajuste de distância e o banco ser um pouco elevado ainda, né? Mesmo quando tá no ponto mais baixo, igual aqui, acho que faltou um pouquinho ali para encontrar a posição de guiar perfeita, mas não é uma posição tão ruim de guiar. E eu gostaria que o painel virtual tivesse um pouco mais de configurações, que a gente pudesse alterar aí mais do que e como a gente vê, né, o painel dele, aí o formato em que as coisas ficam. Mas no geral é um carro bem completo, é um carro bem confortável, como eu falei, é um carro que preza pelo conforto, não tanto pela esportividade. Então, acho que isso é importante dizer para o cliente, né, que está pensando em comprar, que quer um sedã ainda. A gente tem um bom porta-mala de mais de 500 litros, então é uma coisa muito legal, uma coisa que as pessoas se esquecem, né, que os sedãs eles têm um porta-mala tão bom ou melhor do que o de diversos SUVs no mercado que custam a mesma coisa. Então as pessoas perderam o hábito, foram indo atrás, né, dos carros aí um pouquinho maiores, mas os sedãs, perdão, eles ainda têm muita força no quesito de porta-mala. Bora lá para dentro aqui mostrar um pouquinho do interior. Bem, o que a gente tem aqui, né, é o painel virtual. Inclusive ele tem essa imagem de boas-vindas quando a gente entra no carro. O volante multifuncional, que também tem sido usado em outros carros aí da marca, na maioria deles. É um conceito que não é diferente das outras marcas, de você desenvolver peças que você usa em todos os produtos, e assim você consegue aí, obviamente, ter um ganho de escala e também manter essa identidade visual que os carros têm pelo lado de fora, também para o lado de dentro. Então aqui, desse lado, como estamos mostrando por aqui, a gente tem o botão que mexe nos modos de condução, que tem o Eco e o Sport. Ele não tem um modo normal, eu vou até falar um pouquinho depois para vocês. Esse botão a gente ativa manualmente o sistema de câmera 360. Câmera 360 a gente está falando que a gente tem uma na frente, uma na traseira e uma embaixo de cada espelho. Então ele forma aquela imagem 360 e inclusive quando a gente vai fazer uma curva, por exemplo, o carro ele automaticamente liga quando a gente dá a seta para mostrar essa área, né? Ele forma uma projeção em cima do carro e ele mostra a área ali para ver se não tem nada ali, né, que a gente possa ralar uma roda, né, acertar no canto que está fora do campo de visão. Aqui agora mostrando, né, o painel aí já ligado, né? É um painel um painel virtual, um painel bem interessante. Ele é um pouco diferente, né? A gente não tem aí o contagiros num formato analógico, né, com um tacômetro. O contagiro é isso, né? São em números. Aqui embaixo você vê o modo ligado, o modo eco. A gente tem diversas informações aqui no centro do painel que a gente consegue alterar, inclusive, né? Ele mostra aí também a pressão e a temperatura de cada pneu. Então, assim, a gente também consegue mudar aqui para outros itens, né? Para outras funcionalidades. Quando a gente deixa aqui, ele mostra, né, o alerta de ponto cego. Então também, tiver um carro do seu lado, em uma das laterais ou chegando por trás quando você está dando seta, ele automaticamente vai mostrar uma luz amarela no canto dos carros, né? Em qual canto tiver, ele perceber que tem um ponto cego, um veículo no ponto cego,
para garantir aí, né, que você aí não sofra um acidente, aí não tenha intercorrências. O volante é o volante multifuncional, como eu já comentei com vocês, ele tem esse novo centro, né, achatado aí, que já estava presente aí nos outros carros da marca. E, né, a grande novidade aqui, que é a alavanca. É uma grande, na verdade, pequena novidade, né? É a alavanca joystick, né, que a Caoa Chery chama. Então, aqui a gente, né, só coloca, aperta no pé aqui em cima e a gente coloca aqui pro lado, né? E aí a gente tem o modo manual, em que a gente consegue fazer as trocas das marchas. A gente tem aqui o auto hold, que a gente pode ativar ou desativar, né? A função que segura o carro sozinho, né? Nas paradas de trânsito, por exemplo, como uma parada aí de semáforo, então você não precisa ficar com o pé no freio. Aqui nós temos um porta-objetos bem grande e aqui dentro nós temos duas entradas USB. Primeiro é a entrada que a gente pode usar para conectar o celular no Android Auto, no Apple CarPlay, e uma segunda é uma tomada para carregamento mesmo de um segundo dispositivo. Acho que uma coisa importante mostrar, inclusive eu deixei a garrafa aqui, é o tamanho do porta-objeto. Ele não parece ser muito grande, mas ele conseguiu encaixar essa garrafa aqui de quase 1 litro aqui e manter ela bem firme, né? Ela não chegou no fundo, mas ela manteve aí a fixação. Mostrando um pouco aqui da central para vocês, né? A gente tem aqui, né, o sistema de 25. Então, inclusive ligou o rádio. A gente pode deixar ela desligada desse jeito. 6. Conta corrente 41. Bem, tirei o som. A gente consegue voltar aqui, né? A gente tem telefone, se você estiver conectado por Bluetooth, por exemplo, ou que o Cloud Drive, que ele chama, a gente entra aqui em diversas funções, né, de configuração, e também aqui, se estiver no cabo, o Android Auto e o Apple CarPlay. Uma coisa que me incomoda um pouco, não é na central, na verdade está aqui embaixo, a gente tem, né, o sistema de ar-condicionado. É um sistema muito bom, é prático de mexer, né? A gente tem aqui, né, 2 seletores giratórios, que facilita bastante de velocidade de temperatura, e os demais comandos aqui são sensíveis ao toque. Mas ele não tem a função de ar-condicionado automático, né? Então aí é uma coisa que atrapalha um pouco, incomoda um pouquinho, porque a função automática, né, é uma coisa que faz uma diferença. Falando em automático, né, nós temos também aqui, né, as luzes, né, automática. Ela tem os LEDs de UNO, os faróis de LED, tem acendimento automático, né, se o motorista quiser. E outra coisa que acho que bem interessante, que vale mostrar, é o teto solar. Então nós temos aqui teto solar, é um teto solar convencional, não é um teto solar aí do tipo, né, panorâmico, como a gente vê em outros carros, né? É um teto mais simples, é um teto aí que não tem não cobre a parte inteira aí do teto do veículo. Aqui também, mostrando no console central, a gente tem um apoio para celular, e é engraçado porque ele tem o sinalzinho do raio como se fosse, né, um carregador por indução, mas ele não carrega por indução, é apenas realmente uma área para a gente fazer aí, né, o carregamento do celular. Aqui, né, a gente tem um comando de som do rádio, a gente pode também usar a tela para fazer, né, sensível ao toque, mas a gente tem esse comandinho aqui de rádio que também é bem legal, né? A gente pode ligar ou desligar volume e acessar, né, as principais funções ali. Então, né, o Cloud Drive, que leva a gente para as configurações, ou para o Android Auto, ou Apple CarPlay, configurações do carro, a tela central, né, a tela principal, e também levar aqui para a tela de telefone. Então, aqui mostrar um pouco para vocês. Vou apertar o botão da tela principal, então ele levou para lá. Tela de configuração do carro, em que a gente pode mudar as luzes internas. Aqui ela tem de algumas cores de luzes internas, então é bem legal, uma coisa bacana. Mudando para o Cloud Drive, daí ele pede, né, para conectar o celular pelo cabo, coisa que ele não está feita agora, ou então aqui mudar para o telefone. Então, assim, é bem legal nesse sentido. O acabamento do carro, o acabamento interno do carro é bem bom, né? A gente tem toda essa faixa de black piano aqui, a gente tem um acabamento aqui com couro nessa área, por exemplo, né? Aqui em cima do painel, nessa área superior do painel, é interessante porque a gente tem o emborrachado, aquele tal soft touch, né, que todo mundo gosta muito de falar, ele tem. Então, vou tentar mostrar mais aqui de pertinho para vocês. Ó. Você aperta, ele tem aquele emborrachadinho, então ele dá aquela afundadinha aí, né,
e não é um plástico duro. Nas portas é mais ou menos parecido. A gente aqui é um plástico duro essa área, mas aqui a gente já tem um soft touch. Nessa área central aqui também um acabamento em couro, aqui um outro acabamento em couro. Então é bem diferente, mas funciona bem. Aqui no canto a gente tem também os comandos de espelho retrovisor, de ajuste. A gente pode também fechar os espelhos eletricamente. E a gente tem também aqui o ajuste de farol. Falando um pouco, né, aí dos bancos. Os bancos são confortáveis, mas ele podia ter um pouco mais de ajuste, tanto de altura para deixar o motorista mais baixo, quanto na parte aí de distância aí. Outra coisa também que pega um pouco aqui para mim é o fato de que ele só tem ajuste de altura, né, no volante. Então, soltei aquela alavanca, ó, consigo ajustar a altura. Ele tem uma amplitude até que bastante válida, mas como vocês estão vendo, estou tentando empurrar, ele não vai e não vem, né? Então, acho que aí é um penaltizinho. Bem, mostrando um pouco aqui do espaço traseiro, né? A gente tem os mesmos, né, bancos de couro aqui. Uma coisa interessante é que assim, a gente tem um túnel central que ele é largo, mas ele não é tão alto. E no final das contas isso faz uma boa diferença, né? Aqui atrás a gente também tem uma saída de ar, ela não tem regulagem nem de velocidade nem de temperatura, tudo seguindo lá na frente. E a gente tem uma entrada USB ali para carregar, né, algum dispositivo eletrônico. Então aqui também dá para ver um pouco mais aqui que eu falei, né, do túnel central aqui, como ele é largo, mas ele não é tão alto, então ele acaba não prejudicando tanto quem vai sentado no meio. Os bancos são bem confortáveis. Aqui atrás tem também obviamente Isofix, né, para fixação de cadeirinhas. Quem vai aqui no meio acaba aí ficando com um ressalto no meio das costas, mas isso é normal em todo carro que tem aí, né, um apoio central de braço, né? Então quando você tá levando só 4 pessoas, você consegue baixar aqui e ganha ainda 2 porta-copos. Então assim, esse certo ressalto que a gente vê aqui entre os bancos laterais para o banco central é uma coisa comum aí a maioria dos carros que tem esse dispositivo do encosto de braço. Bem, é isso, amigos, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né, do Arriso 6 Pro. Ele que hoje é um dos poucos sedãs médios à venda no Brasil aí. Hoje basicamente é ele, Corolla e o Cruze brigando nessa categoria, né? O Civic deu adeus no final do ano passado. Diz aí, o que você achou do carro? Você acha que o carro vale a pena? Você acha que a categoria de sedãs médios ainda tem chance para continuar? Deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau. Qual?